A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 2, de 1 a 25. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu no redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Bom, já temos um vídeo no canal sobre Elias e nós vimos que Eliseu seria ungido profeta no seu lugar. Pois bem, em 2 Reis começa a história, a narrativa propriamente dita de Eliseu. Este capítulo é um capítulo maravilhoso da Bíblia. Então nós vamos ler todos os versículos e de uma forma expositiva, parando e explicando. Então, no primeiro versículo, já fala que o Senhor estava para tomar Elias. O que quer dizer isso? Elias não viu a morte. O Senhor o recolheu. Quem viu aquele vídeo em que Elias pediu a morte? Ele pediu para morrer. Ele estava esgotado, exaurido, frustrado, decepcionado, depressivo, como alguns dizem, e ele suplicou, ele implorou, ele pediu a morte para si. Mas Deus mandou um anjo. Ainda mandou um anjo cozinheiro que fez um pão, que trouxe água. Enfim, assiste o vídeo. E Elias não morreu. O Senhor o tomou. Ao céu num redemoinho. Quem não lembra ou quem não assistiu o vídeo, pode pausar esse e assistir o outro para entender um pouco mais sobre Elias. Elias significa Jeová é o meu Deus. Então, uma pessoa que vive por Deus, que anda com Deus, que crê em Deus, que ama a Deus acima de todas as coisas. Esse era Elias. E Elias é um tipo de João Batista, ou João Batista é um tipo de Elias. Porque João Batista, desde o ventre, foi separado como profeta. E foi um profeta corajoso, destemido, que enfrentou Herodes. E é interessante a forma como Elias se vestia e João Batista se vestia. Então, este homem, cujo Deus era Jeová, ele foi tomado ao céu num redemoinho. E ele saiu de Gilgal. O que é Gilgal? O significado que eu encontrei foi liberdade. Então, a gente pode substituir. Quando o Senhor estava para tomar Elias, ou Jeová é o meu Deus, ao céu num redemoinho, Elias saiu da liberdade em companhia de Eliseu. Quem é Eliseu? Deus é a salvação. Então, o que nós vemos aqui? Neste primeiro versículo, que Elias, Deus estava com Elias e Deus estava com Eliseu. E eles estavam livres, libertos. O que a palavra de Deus nos promete? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o que a gente vê? Ele saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Significa que Elias e Eliseu eram livres, libertos, como nós temos que ser em Cristo, em Deus. Nenhuma condenação há. O Espírito Santo é um Espírito que nos dá liberdade. Nós somos livres do pecado, livres do poder do pecado, do peso do pecado, da culpa do pecado. Então é muito simbólico esse significado.
de que nós devemos andar em liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então, Elias e Eliseu estavam livres, libertos. 2. Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. Eu amo isso. Por quê? Porque Eliseu sabia que precisava seguir os passos de Elias. Ele não podia tirar os olhos de Elias. Porque quando Eliseu pediu para beijar o pai e a mãe, no vídeo anterior que a gente viu, Elias disse: tu vai, mas tu já sabe o que Deus fez contigo, o que Deus quer de ti, o que eu estou fazendo, o que eu estou te outorgando. Havia uma unção, um ministério, um chamado, e isso significava que Eliseu tinha que andar nas pegadas de Elias. E aí, a gente pensa assim, Elias ia ser, entre aspas, né, assunto aos céus. Ia ter ascensão, ele ia ir para o céu, ele ia ser tomado. E Elias não queria perder. Não queria perder. E aí, o que Eliseu. Gente, se eu confundir Elias com Eliseu toda hora, vocês tenham paciência, porque às vezes eu faço essas confusões. Vocês já viram, né? Com genro, sogro, os nomes. Então, Eliseu entendeu que precisava ficar junto de Elias. E Elias, por sua vez, disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Como quem diz assim, ó, eu vou e tu fica. Só que Eliseu entendeu que ele não ia mais ficar. Se Deus enviou Elias a Betel, Deus enviou Eliseu a Betel. Tu tá entendendo? Não havia mais a separação, porque o que Deus tinha feito com Eliseu era conjugado, era um combo, era junto com o que Deus estava fazendo com Elias. Eliseu seria o sucessor de Elias. E isso é uma graça de Deus. A bênção de tu ter o sucessor. Como eu tratei com vocês no vídeo sobre Josué. A graça, a bênção de Deus de Josué suceder Moisés, substituir Moisés. Assim como Salomão em relação a Davi. Toda vez que esse processo é feito de acordo com a vontade de Deus, isso é uma bênção. E isso mostra um avanço da unção. Tu vai mais longe. É como assim, ó, um faz a obra até um pedaço e o outro daquela parte que parou vai avançar o dobro, vai ir mais e mais. Então, Eliseu já tinha entendido. Eliseu já tinha compreendido isso. Então ele não podia largar do pé de Elias. E Elias falou, aí eu não sei se ele falou para testar Eliseu ou porque ele estava tão acostumado, como ele mesmo disse, de andar só, de ser ele, né? Que ele falou isso. Mas vamos ver Betel. O que é Betel? Casa de Deus. Então o que Elias estava falando? Fique aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Fique aqui porque o Senhor me enviou para a casa dele. Então, Elias estava indo para a casa de Deus, só que Eliseu também. Elias foi chamado para a casa de Deus, mas Eliseu também. E aí eu acho legal quando ele diz tão certo como vive o Senhor. Se ele fosse gaúcho, ele ia dizer bem capaz que eu ia sair daqui, que eu ia te abandonar, bem capaz que eu vou a algum lugar, vou ficar contigo. É uma forma de dizer um não categórico. Não vou te deixar, eu vou ficar contigo o tempo todo. Não o deixarei sozinho. E assim foram até Betel. Então, ambos foram para a casa de Deus.
3. Os discípulos dos profetas que estavam na casa de Deus, né, em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Olha só, o primeiro versículo já falou isso. Aí agora a gente está vendo outras pessoas, que no caso, os discípulos dos profetas. Então, homens de Deus já sabiam o que ia acontecer. E a Bíblia diz que ele não fará nada, Deus não faz nada, sem falar com os seus amigos, os profetas. Então aqui a gente tem bem esse exemplo. Eliseu sabia, Elias sabia e os profetas sabiam. Aí olha o que Eliseu respondeu. Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Tem uma tradução que dizia assim, ó, cala-te ou calai-vos, fiquem quietos. Tipo, ele não suportava ouvir que ele ia, entre aspas, perder o seu mestre, o seu líder. Que esse redemoinho, que nada mais é do que a atuação de Deus, iria tirar Elias dele. 4. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Então, de novo, ele foi enviado a Jericó, mas ele não estava entendendo, ou ele estava testando, como eu disse, que Eliseu também. Olha a resposta: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. O que é Jericó? Lugar dos perfumes. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Que o nosso bom perfume, ele exala vida para os que se salvam, para aqueles que aceitam a palavra, para aqueles que aceitam e reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu e ressuscitou, que o sangue de Jesus nos perdoa, nos purifica de todo pecado e que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então, quem crê nessa mensagem exala um bom perfume, o bom perfume de Cristo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, é um perfume de morte para os que se perdem. É algo que exala essa fragrância de morte para aqueles que não creem que Jesus é o Filho de Deus, que não creem que Jesus é o Salvador. Então, eles estavam indo para o lugar dos perfumes. Tá na casa de Deus, tu é de Deus, tu vai exalar um bom perfume. Se tu não tiver, tu vai exalar um perfume de morte. Olha a simbologia de Jericó. Vamos continuar. 5. Olha aí. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Então, em Betel, eles já sabiam. Em Gilgal, eles já sabiam. Em Jericó, eles já sabiam. Quer dizer, as pessoas já estavam sabendo. Deus estava revelando que Elias ia ser assunto ao céu, ia ser elevado. Quer dizer, ele ia sair da terra para o céu sem ver a morte. E olha o que Eliseu responde. Sim, também eu já sei, mas não digam nada. Tipo, parem de falar disso. Não fiquem me lembrando que eu vou ter que me separar de Elias. 6. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. O que quer dizer Jordão? Uma corrente firme e veloz. Sim, é o nome do rio, mas também tem esse significado. Corrente, algo que vai, que tá firme, que tá veloz. Então, o que a gente entende aqui? O que a gente interpreta? Que as coisas estavam se encaminhando para o seu fim, né? Uma corrente firme e veloz, algo que estava cumprindo a sua finalidade, algo que estava sendo concluído, totalizado, completo. É isso que dá a ideia de uma corrente firme e veloz.
Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei sozinho. E assim os dois foram juntos. 7. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Então, nós já vimos na Bíblia o que Deus fez através de Moisés na travessia do Mar Vermelho. Vimos Josué nesse Jordão. E agora nós temos Elias e Eliseu. E é interessante nós entendermos a figura deste manto, ó. Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas. O Espírito Santo, ele é o poder de Deus, o power. Então, a gente entende que o manto de Elias nada mais era do que a unção, a presença do Espírito Santo sobre ele. Então, como ele estava se despedindo, como a gente diz, resignando o cargo, entregando o ministério, entregando a vida dele, né? E passando essa unção para Eliseu, o manto simbolizava isso. A presença do Espírito Santo sobre Eliseu. Porque o que o manto faz? Nos cobre, né? Está sobre nós. E também sabemos que na vida cotidiana, assim, na sociedade, pessoas, quando estão investidas de um cargo, de uma autoridade, elas usam, sim, uma capa, um manto, algo para mostrar que elas estão investidas de uma autoridade especial para executar aquela tarefa. E é exatamente isso que nós precisamos. Nós precisamos do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nas nossas vidas, para que nós possamos executar a tarefa de perseverar, de estar todo dia na presença de Deus. É o Espírito Santo que opera em nós, é o Espírito Santo que vive em nós, que nos dá essa capacidade. Então, o Espírito Santo que estava em Elias, essa unção, estava sendo passada para Eliseu. E o manto simboliza isso. 9. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Olha o que eu acabei de dizer. Eliseu era discípulo de Elias. Ele era um aluno, ele era alguém que estava aprendendo. E ele queria 2 vezes, ele queria o dobro. Ele queria ir mais longe do que o seu mestre, do que o seu líder. Ele queria ser um herdeiro espiritual de Elias. 10. Elias respondeu: você fez um pedido difícil. Na minha tradução antiga dizia: dura coisa me pediste. Mas se você me vir quando eu for levado embora, quando eu for elevado, né, ao céu, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. É outra expressão regional nossa: se o cavalo passar encilhado e tu não montar, tu perdeu. Então, o Eliseu não podia tirar os olhos de Elias, porque se ele não visse Elias ser assunto ao céu, ser elevado ao céu, ele não ia receber a porção dobrada do Espírito Santo, né? E é interessante, ó. 3 vezes Elias disse que ia para um lugar e 3 vezes Eliseu disse que ficaria com ele. Então, aqui ele não pediu 3 vezes, ele pediu 2 vezes, o dobro. Então, a gente vê os números que a gente tem estudado. Então, o 3 simboliza Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Significa que Elias estava completando com a liberdade, com a casa de Deus e com o bom perfume, a obra,
o ministério, aquilo que Deus tinha colocado para ele. E Eliseu, ele podia fazer o dobro de Elias, mas ele precisaria de alguém que seguisse seus passos. Deu para entender o que eu falei? A Trindade é os três. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, como Elias estava entregando, ele tinha completado, ele tinha feito a obra de Deus, ele tinha apontado para o Cristo, ele estava cheio do Espírito Santo. É isso que a gente entende. Porque cada lugar que ele ia simbolizava um ministério, uma atuação de Deus na vida de Elias. E tudo que ele fez de milagre, de prodígio, de maravilha em Israel. Aí agora vem Eliseu dizendo, eu quero o dobro disso. Se tu fez 10, eu quero 20. Se tu fez 7, eu quero 14. Eu quero o dobro, eu quero porção dobrada. E isso, tu tem que querer muito Deus. Tu tem que amar muito Deus. Tu tem que ser submisso, tu tem que desejar muito do fundo do teu coração para tu pedir isso. Porque tu tá querendo que o teu vaso, que a tua vida seja o dobro do que aquele que te ensinou, daquele que veio antes, fez, tu quer fazer o dobro. É isso que Eliseu pediu. 11. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, Elias foi elevado da terra ao céu por cavalos de fogo, carros de fogo e redemoinho. Ele não viu a morte. 12. Ao ver isso, Eliseu gritou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Esse versículo, ele é interpretado de várias formas. O que eu entendo? Meu pai, por quê? Nós temos pais da terra que nós amamos, que nós honramos. E quando eles morrem, a despedida é muito difícil. É uma das coisas mais difíceis da vida, é tu viver órfão, sem o pai, sem a mãe, tu perder aquela referência. E espiritualmente, nós também temos pais e mães espirituais, homens e mulheres de Deus que nos abençoam, que nos aconselham, que nos dirigem. E neste caso, Eliseu via em Elias um pai. Então ele grita, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O que é carros de Israel e seus cavaleiros? É o exército de Israel. Até hoje, 2024, o mundo sabe o poder do exército de Israel. Pode falar o que quiser, mas é meio que unânime o poder do exército de Israel, o preparo, a autoridade do exército de Israel. Agora imagina naquela época. Então o que se interpreta aqui? Que quando Eliseu grita, meu pai, em primeiro lugar, é um grito de perda, de desespero, de dor da separação. Meu pai tá indo embora, né? Perdi meu pai. Então ele grita, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Significa que ele nunca mais ia ver o pai dele. E que o exército de Israel, o poder de Israel, também era os seus profetas. E Elias era mais precioso que um carro de Israel e do que os cavaleiros. É como se eles tivessem assim, a glória de Israel está sendo abalada nesse momento. Como se o exército estivesse sendo abalado, como os carros que protegem, como os cavaleiros. Dá para entender? Tipo, a proteção de Israel é uma das interpretações. Outros dizem que era uma expressão comum quando a pessoa levava um susto. Nós aqui, de novo, a gente fala, quando a gente leva um susto, quando a gente fica apavorado, não sabe o que dizer, a gente diz assim, me caiu os butiá do bolso. Que eu não vou explicar, né? Mas tem outras interpretações que dizem que isso era só isso, uma expressão regional, uma expressão comum da época para demonstrar um susto, um desespero, algo radical que aconteceu. Assim como a gente fala certas coisas, cada região, cada estado fala. E nunca mais Eliseu viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. O que é
rasgar a roupa, rasgar as vestes. É luto, é perda, é desespero, é tristeza, é pranto, é uma dor. Eu não posso mostrar como é que o meu coração tá rasgado, despedaçado, como é que eu tô devastada com aquela perda. Então eu rasgo minhas vestes, para que todos saibam que eu estou sofrendo, que eu estou de luto, que eu estou passando por uma perda. Então, a dor de perder Elias fez Eliseu rasgar as suas vestes. 13. Então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Lembra que Elias tinha enrolado o manto e agora ele diz, ó, havia caído. Sim, porque Elias não precisava do manto. Ele estava indo para a presença de Deus. Então, ele voltou para a margem do Jordão. 14. Pegou o manto de Elias, que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Então já começou aqui. Eu quero porção dobrada? Então, Elias tinha feito a separação das águas e eles passaram. Aí Elias foi elevado aos céus e agora Eliseu, com o manto de Elias, abre o Jordão e passa para o lado de cá, certo? Então, a expressão de luto é de que Eliseu tinha perdido a força de Elias, assim como Israel perderia a força se perdesse seu exército. Era essa a que eu queria fechar com vocês. 15. Os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó viram isso e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Sim, porque ele já começou fazendo milagre, prodígios e maravilhas, dividindo as águas do Jordão. Foram ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele em terra. E disseram a Eliseu: eis que entre os seus servos há 50 homens valentes. Deixe-os ir em procura do seu mestre. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, Eliseu respondeu: não mandem ninguém. Mas eles insistiram com ele, até que, constrangido, lhes disse: podem enviar os homens. E enviaram 50 homens que o procuraram durante 3 dias, porém não acharam. Olha o 3. Então voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó. E ele lhes disse: eu não disse que vocês não deveriam ir? Isso aqui, eu vejo que é incredulidade. É assim, ó. A gente não aceita que a pessoa morreu, que a pessoa foi tirada de nós. A gente não aceita. E nós encontramos todos os subterfúgios, todas as justificativas, os mecanismos, as fugas, os escapes para lidar com aquela perda. E sim, esses discípulos estavam sentindo tanto quanto Eliseu. Quem já perdeu o pai, quem já perdeu a mãe, ou quem já perdeu um líder, um pastor, alguém muito importante na sua vida, sabe como a gente não aceita de pronto. Há uma negação. Então eu vejo que essa parte aqui era uma negação. Assim como Eliseu gritou: meu pai rasgou suas vestes, os discípulos, dos profetas também passaram por essa negação, que é muito comum na perda, no luto, quando alguém que nós amamos é retirado de nós. 19. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que esta cidade é bem situada, como o Senhor pode ver. Porém a água não é boa e a terra é estéril. De quem que eles estão falando? De Jericó. Lembra? Eliseu tinha ficado em Jericó. Ele disse: tragam-me um prato novo e ponham nele sal. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte, jogou o sal na água e disse: assim diz o Senhor: tornei saudável esta água, ela não será mais causa de morte nem de esterilidade. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Bom, temos algumas coisas para ponderar aqui sobre Jericó. Quem viu na série Personagens Bíblicos, quando a gente estudou sobre Zaqueu,
Nós vimos que Jericó era um centro turístico, que era maravilhoso. E aí tu pensa assim, ó, nessa época aqui, a água não era boa e a terra era estéril. E na época de Zaqueu, era um verdadeiro oásis. Então, o que simboliza o sal? Houve um milagre, um prodígio, uma maravilha, um sinal do poder de Deus. Mas o que simboliza o sal? Nós somos o sal da terra. O que é o sal? O sal é quem dá sabor, sim, mas ele também conserva, ele também purifica, ele também tira manchas, ele mata coisas que apodrecem, que proliferam. O sal tem um poder muito grande. Então, tu pode crer de uma forma sobrenatural, espiritual, mas também de uma forma natural, sabendo que as propriedades do sal poderiam ter equilibrado a água e a terra. Então, o que acontece aqui? Mais um milagre que Deus fez através de Eliseu. E também tinha uma questão, o sal em alguns sacrifícios, ele era usado. Porque nós sabemos que um churrasco sem sal pode ser a melhor carne do mundo, pode ser preparada da melhor forma, mas sem sal é difícil, né? Então, a oferta para Deus, o sacrifício, aquela carne assada para Deus, muitas vezes recebia sal como uma forma de agradar a Deus. Porque nós, quando somos sal da terra, luz do mundo, nós agradamos a Deus com as nossas atitudes. E os homens, as pessoas, glorificam a Deus porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Então aqui também é uma simbologia. Esses profetas, esses discípulos, eles deveriam fazer a diferença em Jericó. Assim como o sal transformou a água e a terra. Aí agora vem a passagem que as pessoas mais têm drama e fazem uma questão. Eu não vejo drama nenhum, vamos lá. Então Eliseu partiu dali para ir a Betel. Então ele saiu do lugar dos perfumes para ir para a casa de Deus, para voltar, né? Estando ele a caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: esse a caminho era uma subida de quase 1 quilômetro. Eu pesquisei, falava de 880 metros de lomba. Eu moro num lugar que tem uma lomba. Quando tu chegar, tu já tá assim. Eliseu tava subindo a lomba, tá? Tava subindo. E aí, ó, estando ele a caminho, os rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: suba, seu careca, suba, seu careca. Quer dizer, ele tava, eu imagino, claudicando, cansando, vacilando, subindo com dificuldade. E eles debocharam, zombaram, escarneceram do homem de Deus, do profeta de Deus, de Eliseu. Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. 42 meninos, rapazinhos, depende da tua tradução. O que aconteceu? Eles debocharam, zombaram, humilharam, escarneceram de Eliseu. Eliseu representava o próprio Deus. Eliseu era cheio do Espírito Santo. Então, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar é aquilo que ele vai colher. E nisso não há acepção de pessoas. Então, esses rapazinhos ou meninos zombaram do homem de Deus, zombaram do profeta de Deus, zombaram do próprio Deus, do Espírito Santo. E nós sabemos que Jesus amaldiçoou a figueira e ela nunca mais deu fruto. Então, Eliseu está com a mesma prerrogativa de amaldiçoar no nome do Senhor. Porque o que acontece? A Bíblia, a gente tem estudado, né? A Bíblia é clara quando diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, honrar o pai e a mãe, honrar as autoridades, honrar homens e mulheres de Deus, é honrar o próprio Deus. E Deus nos recompensa com vida longa, com bênção. E aí tu não pensa. O contrário também é verdadeiro.
Se tu amaldiçoa, se tu desrespeita, se tu zomba, se tu é mal educado, se tu desonra, se tu ofende, me faltam palavras. Desrespeita. Se tu faz o contrário, que é honrar, o que vai acontecer contigo? Tu não vai ter vida longa. Então o que tu vai ter? Uma morte prematura. Tu não vai ter os dias que o Senhor teu Deus te dá. Tu vai ter uma morte, uma vida trágica. Tu vai ter maldição. Então foi isso que aconteceu aqui. A falta de respeito, a zombaria, o deboche, o escárnio foi amaldiçoado. E, para ficar mais dramático, mais chocante, foram 2 ursas que saíram do bosque e despedaçaram aqueles 42 meninos. Muito sério, né? Tem gente que questiona esse número 42. Por quê? Porque a gente lembra que a gente estudou nos números que 40 era um arredondamento? Pois bem, 42 seria o quê? Uma forma, eles não arredondaram 40, seria uma forma mais literal, mais específica. Porque quando fala 40, o que os estudiosos dizem, de uma forma geral, é que é um arredondamento. Então aqui, quando bota 42, quando se coloca 42, acredita-se o quê? Que é literal. Que 42 rapazinhos, especificamente, morreram. A gente não sabe quantos que tinham, se tinha 100, se tinha 50, mas assim, ó, é para deixar bem claro que quem plantou, colheu. Que quem semeou, teve que se alimentar do fruto. É por isso o número específico. E a gente, naquele vídeo, nós falamos sobre isso. De que às vezes é literal, de que às vezes é simbólico e às vezes é espiritual. E às vezes é tudo isso junto. Então aqui a gente tá bem claro de que 42 debocharam, 42 zombaram, 42 desonraram, 42 morreram, amaldiçoados em nome do Senhor. 25. Dali, Eliseu foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. O que é Carmelo? Aí tu vai dizer assim, meu Deus, morreram tudo. Pois é, né, gente? A gente tem visto isso todos os dias. Jovens, adolescentes, filhos que desonram seus pais, seus líderes, fazem coisas horríveis e sofrem a consequência dos seus erros no seu próprio corpo, na sua própria vida. Aí Eliseu saiu dali e foi para o Monte Carmelo. O que é Carmelo? O Monte Carmelo, aquele que Elias venceu os profetas de Baal, que fizeram que Jezabel ficasse mais louca do que ela já era, de tanta ira, né? Então ele foi para o Monte Carmelo. Carmelo quer dizer jardim, vinha, pomar de Deus, campo fértil. Então a gente pensa assim, depois desse episódio tão trágico, dramático, tão pesado, né? Ele foi pro jardim de Deus, para a presença de Deus. Ele foi se refazer no pomar de Deus, na vinha de Deus. E foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. O que é Samaria? Jeová guarda, montanha de vigia. Quer dizer, ele estava protegido e guardado por Deus. Então, gente, o que a gente aprende hoje? O que fica para nós nesse vídeo de hoje, nesse capítulo maravilhoso da Palavra de Deus? Que Elias subiu ao céu em um redemoinho. Ele não experimentou a morte. Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito do Senhor. Eliseu tornou as águas más em águas saudáveis. Ele fez com que a terra que era estéril se tornasse fértil e abençoada. E Eliseu amaldiçoou 42 rapazinhos que zombaram, que escarneceram dele. E 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram, mataram, acabaram com a vida dos 42 rapazinhos. E sim, a natureza, a criação obedece a Deus. Aí tu pensa, essas ursas estavam passando por ali, elas iam fazer isso de qualquer forma? Eu não creio. Eu creio que sim, Deus mandou as ursas fazer o que tinha que ser feito para que o profeta não sujasse suas mãos, não tivesse que se envolver com esse tipo de situação.
E sim, é muito trágico, mas fica uma lição muito forte para nós, né? Não zombar, não desrespeitar, não desonrar. Saber que toda autoridade vem de Deus e que Deus se agrada do nosso temor, da nossa obediência, do nosso respeito pelos homens e mulheres de Deus.